Boas pessoal, sejam bem-vindos aqui à minha atualização semanal, onde eu explico o que é que aconteceu na minha semana a nível de processo evolutivo e onde eu vos explico depois que tipo de ajustes vou fazer, tendo em conta os resultados que também vou alcançando. Basicamente, esta foi a minha segunda semana de processo de Bulk 2. Eu tive numa semana, num mês de minicut, durante o mês de junho. A partir do mês de julho, no início do mês de julho, comecei o meu processo de bulk novamente. Portanto, assumi semana 1, semana 2. Esta é a segunda semana do processo de bulk. Portanto, eu ainda não tenho a certeza absoluta da quantidade de calorias que preciso para estar no ligeiro déficit que preciso estar durante o processo de bulk todo. Ainda são semanas de reajustes. E o que aconteceu a semana passada foi que ganhei 1 kg de média, que era o que estava esperado, tendo em conta que iria ganhar muita retenção de água, porque iria ter mais água e mais glicogênio dentro dos meus músculos. Nesta semana, eu perdi 100 gramas de média. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as calorias que eu tenho, neste momento, como vocês podem ver, o meu peso andou aqui muito estável, mais ou menos com os mesmos valores de peso da semana anterior, e isso é ótimo, porque quer dizer que realmente eu acertei mais ou menos nas minhas calorias de manutenção. Ou seja, as 3.300 calorias que eu defini como objetivo para este início de bulk são de facto as minhas calorias de manutenção. Ou seja, basicamente eu já tenho 2 semanas de calorias de manutenção depois do meu processo de minicut, então será de esperar eu neste momento aumentar calorias. Tá? Portanto, eu estava a fazer 3.300 calorias, eu vou aumentar aqui 150 calorias, ou seja, vou colocar aqui 3.450. Porquê que eu vou aumentar 150 calorias? Porque se eu assumir que realmente estou em calorias de manutenção, mas se calhar até estou em ligeiro déficit calórico, ou seja, 100, mais ou menos 100 calorias de déficit, eu vou colocar neste momento 150 para perceber como é que o meu corpo reage. Okay? Vou tentar manter a minha atividade física idêntica, o tipo de treino idêntico, para perceber se essas 150 calorias a mais me vão colocar num excedente calórico mais ou menos de 100 calorias. Para quê? Para depois, mais tarde, acrescentar talvez mais 100, 150. Lembrando que o meu último processo de bulk, ou seja, o processo de bulk que terminou em maio deste ano, antes do processo de minicut, eu estava com 3.600 calorias. Portanto, eu acrescento agora 150 calorias, vou ficar com um objetivo de 3.450 calorias. Ok? E muito provavelmente na próxima semana, ou mais 2, 3 semanas no máximo, eu vou muito provavelmente voltar às tais 3.600 calorias, que era o que eu estava a consumir antes deste tal processo de minicut. Ou seja, o meu corpo baixou o seu metabolismo, entretanto já está mais ou menos nos seus valores normais. Ora, em relação aos resultados desta semana, como vocês podem ver, a nível de objetivos calóricos, eram 3.300, fiz 3.281, estive mais ou menos ali dentro. Estes 2 dias não houve contagens, foi o sábado que vou almoçar aos meus pais, que nunca conto quando estou em processo de bulk, e no final do dia ainda fui comer pão ao Festival do Pão em Mafra. No domingo eu fiz contagem até à hora do almoço, depois à tarde fui outra vez comer pão ao Festival de Mafra, era o último dia, fui aproveitar, então houve aqui 2 dias sem contagem. Acredito que no sábado possa ter passado um pouco as calorias, no domingo duvido que as tenha passado. Além disso, no domingo eu fiz 18 mil passos e 110 quilómetros de bicicleta, portanto eu tive um gasto calórico gigantesco. Mesmo que eu tivesse passado aqui um pouco as calorias, com certeza absoluta que a minha atividade física desta semana ficou mais do que compensada. Olhando aqui, analisando aqui os passos semanais, mantive mais ou menos o objetivo, mais ou menos 10 mil passos. Os quilómetros de bicicleta subi 30 quilómetros a mais do que a semana anterior. Lembrando que o meu objetivo semanal de bicicleta é 150 quilómetros, só que esta semana eu decidi fazer mais porque fui com o grupo de pessoal com quem eu costumava andar antes do minicut e levei uma estafada do caraças, foi muito cansativo. Foram 5 horas a andar de bicicleta, foi esgotante. E além disso foram muitos quilómetros. Portanto, eu vou repensar aqui como é que vou organizar a minha estratégia de bicicleta semanal, porque não quero fazer demasiados quilómetros, porque isso também me vai criar muito desgaste energético e muscular, coisa que depois pode vir a afetar os meus treinos de musculação. Eu hoje, segunda-feira, portanto, um dia depois deste passeio de bicicleta, como vocês sabem, eu faço treinos full body e o treino de segunda-feira, como vocês podem ver aqui, o meu treino na segunda-feira começa com o agachamento na Smith. Eu pensava que ia ser
muito difícil, mas a realidade é que eu consegui até alguma progressão, mesmo tendo feito ontem muitos quilómetros de bicicleta. Portanto, ainda estou a ponderar como é que vou organizar aqui os meus passeios de bicicleta de forma a não me prejudicar nos treinos de musculação. Para já, parece que ainda não está a prejudicar e eu ainda não estou com as calorias todas. Portanto, muito provavelmente para a semana irei fazer uma coisa muito parecida com isto. Como mudei de telemóvel na quinta-feira, tudo o que era registros de sono ficaram fora, perdi-os. Os passos diários eu consegui mantê-los porque no relógio eu consigo ter acesso a eles, portanto perdi aqui as horas de sono, também não é por aí. Acredito que tenha ficado muito parecido, porque foi uma semana muito idêntica à anterior. A nível de metas calóricas, tive aqui a proteína um bocadinho acima do que era o objetivo, a gordura ficou um bocadinho abaixo e os hidratos um bocadinho abaixo também. Portanto, isto basicamente faz com que eu tenha as metas calóricas dentro do meu objetivo. Para a semana, eu vou então subir as calorias, 150 calorias a mais, vou diminuir um pouquinho a proteína, porque quanto mais certezas absolutas eu tenho que estou em excedente calórico, menos necessidades proteicas eu tenho, então eu prefiro baixar um bocadinho a proteína, que é o macronutriente mais caro, então eu assim poupo mais alguns euros aqui na alimentação a nível de proteína, porque não tenho necessidade, não tenho vantagem alguma em ter mais proteína, consumo mais hidratos, também é a fonte principal de energia do corpo, o que vai fazer com que eu possa progredir mais facilmente nos treinos e possa melhorar a minha recuperação muscular também, tanto nos treinos de musculação como nos treinos de cardio, nas bicicletas que faço, os passeios de bicicleta. Em relação a perímetros, foi a primeira semana que tirei perímetros depois do meu processo de minicut e o que acontece é que eu, nestas 2 semanas de bulk, já ganhei 800 gramas, em média, em média não, sim, a média de peso. Já ganhei 800 gramas, o que faz com que eu tenha uma média de 400 gramas ganhos por semana, né? São 2 semanas. A minha massa gorda, segundo a balança, subiu 0,3, mas é interessante analisar aqui que o meu perímetro abdominal até baixou. Como vocês podem ver, eu acabei o meu processo de minicut com 84,7 de perímetro de cintura e no domingo, de manhã, antes de ir andar de bicicleta, estava com 84,2. Portanto, baixei meio centímetro de perímetro de cintura. Tudo o resto, como vocês podem ver, eu tinha tido aqui uma descida até grande no braço, tinha perdido 2 centímetros no braço direito e 1,8 centímetros no braço esquerdo. No entanto, só com estas 2 semanas já recuperei. Isto quer dizer que, muito provavelmente, eu perdi mesmo muita água e glicogênio muscular, e daí as tais descidas maiores nos músculos principais, digamos assim. O mesmo acontece no glúteo, na coxa e nos gêmeos. Como vocês podem verificar, todos aqueles grupos musculares que nós podemos medir perímetros, todos eles subiram e a cintura até desceu. Ou seja, isto leva-me a acreditar que realmente este processo de mini-cut que eu fiz de um mês, no mês de junho, foi um sucesso brutal. Porque eu consegui, depois de estar já com a água acumulada que tinha perdido no processo de diminuição de calorias, depois de voltar a reganhar essa água, a minha cintura até ficou mais baixa e os meus perímetros, braço, de coxa, glúteo, voltaram para valores perto daquilo que eu tinha antes de começar o minicut, que é ótimo. A nível de volume de treino, em relação à semana anterior, portanto, esta foi a semana que passou agora e esta a semana anterior à semana que passou. Portanto, eu vou para a minha semana 259. Portanto, há 259 semanas. Mentira. Há 258 semanas que eu faço o meu registro semanal de tudo aquilo que eu faço na minha progressão, tá? Portanto, eu tenho aqui 258 semanas de registros de processos, para vocês terem noção. Isto é muito tempo. Façam as contas mais ou menos, cada ano tem 52 semanas, portanto, basicamente são 5 anos. Estou aqui com 5 anos de registros de progressos. Então, vamos ao que interessa. Não tive nenhum exercício com ponto a vermelho, como vocês podem ver. Na semana anterior tinha perdido aqui no leg curl. Esta semana não tenho aqui perdas, não tenho perdas de volume. Tá? Quer dizer, na realidade tenho perdas de volume que se devem a aumentos de carga, como vocês podem ver mais uma vez. Ou seja, a nível de treino está a correr tudo bem, estou a conseguir fazer progressão. Acredito que tecnicamente não esteja a perder a minha execução técnica ou a amplitude do meu exercício para poder progredir nas cargas ou nas repetições, portanto, estou contente aqui com a minha progressão a nível de treino, mesmo tendo aumentado
as quilometragens de bicicleta, porque depois lá está, como aumentei também a quantidade calórica e a quantidade de energia que consumo, isso faz com que eu consiga manter os meus índices de recuperação para já aceitáveis, tá? E pronto, basicamente é isto, pessoal. A nível de treino, ajustes para a próxima semana. Vou manter o mesmo volume de treino, ok? Ainda não vou aumentar o volume de treino, ainda é cedo. Vou tentar progredir mais na proximidade à falha, porque eu sinto que ainda tenho margem de progressão com este mesmo volume. Portanto, quando eu sentir que a margem de progressão começa a ficar difícil, e aí sim eu vou fazer sobrecarga progressiva através do aumento do volume de treino. Ou seja, aumentar o número de séries por semana para aquele grupo muscular. Tá? Basicamente é isto, está tudo a correr dentro do que é suposto. Obrigado aqui pela vossa atenção. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, mandem-me mensagem no Instagram, está bem? Bons treinos e boa semana.